E aí, turma boa, beleza? Eu sou o professor Fernando Silva, sejam todos bem-vindos à Sala Web de Aula. Nossa videoaula do projeto Professores e Alunos Conectados. Nossa aula de hoje, sexto ano, Ciências. E vamos ao nosso assunto de hoje. No nosso assunto de hoje, vamos falar sobre o sistema nervoso, o nosso corpo humano, olha aí. Então, me acompanha aqui, ok? O sistema nervoso. Lembre-se, vamos lembrar que o sistema nervoso transmite sinais que controlam as condições internas do corpo e responde às condições externas do ambiente. Então, quando falamos aqui, né, vamos aumentar aqui um pouquinho, certo? Então, o nosso sistema nervoso tem esta função, controlar o que o nosso corpo vai fazer de acordo com o que o ambiente passa para a gente, certo? Como assim, professor? Eu não entendi, certo? Se eu vou tocar aqui, por exemplo, eu peguei aqui numa chapa de ferro e ela está quente, o nosso sistema nervoso vai dar a ordem, por exemplo, eu toquei aqui com o meu dedo numa chapa quente, o meu sistema nervoso vai pegar aquela informação que a chapa estava quente e vai dar a ordem para que eu afaste o meu dedo daquela chapa, certo? Então, controla as condições internas do corpo, respondendo às condições externas, que se refere ao ambiente. O sistema nervoso humano pode ser dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ok? Vamos acompanhar aqui, certo? Nós temos o sistema nervoso central, que comanda tudo, e nós temos o periférico, ou seja, aquele que vai transmitir as ordens do sistema central para as demais partes do nosso organismo. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Sistema nervoso. Nós temos o central, formado por o encéfalo, alojado dentro do crânio. Isso dá para a gente puxar aqui. Pronto. Certo? Então, sistema nervoso central formado do encéfalo, alojado dentro do crânio, aqui na nossa cabeça, nós temos o encéfalo. E a medula espinhal. Esse aí forma o central. O encéfalo é formado pelo encéfalo formado pelo cérebro, que é a maior porção do encéfalo, responsável pela memória, pela inteligência e pelo raciocínio. Nós temos o cerebelo, cerebelo na parte posterior, a parte de trás do nosso crânio, funciona como órgão de equilíbrio do corpo e coordena os nossos movimentos. Então, nós temos aqui o cérebro, responsável pela memória, a inteligência, o raciocínio, e quem coordena os movimentos, o nosso equilíbrio do corpo é o cerebelo. Logo abaixo dele nós temos o bulbo, fica entre o cérebro e a medula e é responsável pelos movimentos respiratórios, cardíacos, ou seja, batimentos do coração, vômitos, etc. A medula espinhal, que segue todo aqui no nosso corpo, desde aqui do crânio até a parte final da coluna vertebral, certo? Nós temos aí a medula espinhal. É um tubo situado no interior da coluna vertebral, nossas costazinhas aqui. Sistema nervoso periférico é o conjunto de nervos, olha aqui os nervos, certo? E terminações nervosas ligando todos os órgãos ao sistema nervoso central. Então, de cada órgão, nós temos aqui vários fiozinhos desses que vão para cada órgão, levam as informações para o sistema nervoso central e as ordens que vêm do sistema nervoso central vão para aqueles órgãos. Esse é o periférico. E nós temos aqui também o chamado o sistema nervoso autônomo, responsável pelos atos involuntários, ou seja, tem órgãos que funcionam apenas com a nossa ordem.
Para eu abrir a boca, eu preciso dar a ordem, não vai abrir a boca sozinho, certo? Mas tem órgãos que funcionam independente se você dá a ordem ou não. É o caso, funcionamento do coração, dos pulmões, o estômago, a dilatação e a contração das pupilas. Isso funciona sem a sua ordem. É automático, ok? Então, nós temos aí o sistema nervoso do nosso organismo, o central e o periférico, central, encéfalo e medula espinhal. No encéfalo é o que forma aqui o nosso crânio. Cérebro, cerebelo, bulbo, tem a medula espinhal, sistema nervoso periférico são esses nervos, e o autônomo, que passa por esses nervos, aqueles que dão as ordens para alguns órgãos funcionarem sem a sua ordem. Eles funcionam independente se você está acordado, se você está dormindo, certo? É o caso do coração, pulmões, estômagos, nossa pupila dos olhos, né? Elas se dilatam quando tem pouca luz, se contraem quando tem muita luz. Então isso aí funciona independente se você dá ordem ou não, ok? Então vamos aí para a nossa atividade. Na atividade nós temos a questão número 1. Como se divide o sistema nervoso? Então você vai descrever aqui como a gente pode dividir o sistema nervoso do corpo humano. Nós temos aqui a 2. Copie apenas as afirmativas corretas. Então aqui embaixo, quais são as verdadeiras? Né? Você pode assinalar aqui embaixo, verdadeiras são item tal, tal e tal, ok? Então você vai ler aqui e assinalar aqui verdadeiras. Bota só a letrinha, você coloca aqui dizendo quais são, beleza? 3. Onde está situado o encéfalo e como ele é formado? I. Então nós temos duas perguntas, teremos que aqui está situado tal parte do corpo e ele é formado por as seguintes partes, isso e isso, ok? Vamos lá para a quarta. Qual é a função do sistema nervoso? Qual é a função desse sistema no nosso organismo? Quinta. O que é medula espinhal? Beleza? 6. Qual é a função do bulbo? E, novamente, duas perguntas. Qual é a função do bulbo e onde ele se localiza? Beleza? E na 7. O que é o cerebelo? E qual é a sua função? Dizer o que é o cerebelo e dizer qual é a função dele. Beleza? Então, essa aí foi a nossa atividade. Esse aí foi o nosso assunto de hoje. Vamos ficando por aqui. E essa foi mais uma aula do projeto Professores e Alunos Conectados. Eu sou o professor Fernando Silva, você esteve presente aqui na sala web de aula. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula. Valeu!